prejudicado. Em declaração de líder, a bancada do PSB, com a palavra, vereador Zé D'Ambrosio. Pode ser por aqui mesmo, senhor nobre. Declaração do PL. Senhor presidente, eu tenho 3 assuntos importantes para a nossa comunidade. O primeiro dele é valorizar o DCC da Codeca. O Cid e toda a sua equipe, né? Vou lhe pedir uma parte. Faziam vídeos, terminou a eleição, não vai ter mais recapeamento, acenderam velas, então fazendo o recapeamento, e muito obrigado por me informar que logo também o Morrão do Pioneiro, Ângelo Agostini, terá mais uma camada de asfalto. E olha, quero valorizar o trabalho da Codeca em todas as 3 frentes, né? As 3 frentes que a Codeca tem, porque a Codeca é nossa. Então, parabéns a toda o DCC, a toda a equipe, que também estão lá na Travessão Porto, 500 metros de asfalto, uma reivindicação de anos, né? Já estão colocando os meio-fios, e que tem muitas obras para a nossa Codeca fazer, e fazer bem feita, para não precisar voltar mais solicitar manutenção. Isso é uma parte que eu tenho outros assuntos, nobre colega. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. E nós seguimos aqui em defesa da Codeca, uma empresa que seguia num rumo interessante na presidência da nossa amiga Maria de Lourdes, e posteriormente ela segue num caos. Infelizmente a montanha-russa voltou a descer com a incompetência na presidência, mas os funcionários não tem nada a ver. Seguimos aí parabenizando os funcionários e torcendo para que a Codeca siga na luta. E essa é uma luta minha na oposição, da vereadora Daiane na oposição, e uma luta que eu tenho certeza que será encampada pelo senhor na gestão, para que não haja retirada do transporte e também da gestão do aterro sanitário, para não quebrar a nossa Codeca. Obrigado, Zé D'Ambrosio. Obrigado, nobre colega. Quero falar um outro assunto, 6810. Nós, desde 2021, cobramos que a lei 6810, o executivo encaminhe para essa casa, que é a lei das compensações. Ou seja, vou fazer um condomínio, tem que dar os 15%, mas como eu tenho uma área pública perto, dou só 7,5% e o resto em dinheiro para o município, vai para o fundo. Então está vindo para essa casa até o final do ano, a 6810, que nós com certeza faremos muitas obras, muitas reformas, porque hoje, nobres colegas, na compensação não pode ser reforma, tem que ser obra nova. Então, a construção da capela comunitária, capela mortuária do Vila IP, que serve a toda aquela região e que está bombando, viu? Capela mortuária do Vila IP está bombando. Assim, escutei a presidente do bairro mandar uma mensagem. Foi recurso de compensações. Recursos de uma empresa que fez o loteamento e que deu de contrapartida a construção da capela mortuária. Quando é obra nova é possível. Bom, a partir da 6810 terá um fundo. E nesse fundo nós teremos como prioridade, gostaria de mostrar aqui, o Centro de Formação Jovem do Vila IP, que tem uma emenda da deputada Denise de 300 mil, mas que custa 800. Então, estive ontem com o secretário adjunto Feldman, para que nós tenhamos na nossa região um centro de formação jovem. Nós estamos perdendo nossos jovens. Tem que oportunizá-los. Centro de formação jovens, onde é que nós estamos construindo? Daí nós estamos perdendo os jovens e calados? Não! Nós vamos construir o Centro de Formação Jovem no Vila IP, com cursos, com turno inverso, para que aquele jovem, eu quero cortar cabelo, vou aprender a cortar cabelo, computação. Então, esse recurso, além dos 300 mil da deputada Denise, virá da 6810, deste fundo que o município está criando, nas compensações. E eu sei de vários condomínios que estão sendo construídos que querem pagar o município. E esse pagar vai para o fundo. E esse fundo reverte em obras. Ou nós vamos ficar calados vendo o jovem ir para um outro caminho? Não, nós precisamos fazer a nossa parte. Então tenho certeza
que nós faremos a partir de março, porque a lei estando aprovada, tem vários loteadores que querem pagar o município. Temos vários que querem pagar o município. E com esse fundo nós faremos muitas e muitas obras. Esse é o segundo assunto. O meu terceiro assunto hoje é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu era presidente dessa casa, de última hora, 2023, um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro. Deputada Denise agiliza uma agenda com 3 ministros em Brasília. E nós fomos. Com vários, com o secretário da Educação, Edsa Rosa, com a colega Rose Frigeri, com o prefeito, vários partidos da região, vários vereadores da região. E lá foi um passo fundamental para a nossa Universidade Federal. Então, a nossa reitora Márcia, uma saudação muito especial, ao Pepe, que também uma parte, vereador, incentivou na questão do PAC, e eu quero dizer, se for para construir, se for para fazer investimentos, para que a gente tenha essa universidade, se não pegar um prédio pronto, que tenha investimento, que seja na Maesa. Se for para fazer o investimento, que seja na Maesa, essa é a minha sugestão. Nós precisamos de um espaço. Bom, então quero parabenizar todos que se envolveram, e parabéns ao prefeito Adiló, que agradeceu a deputada. Isso sim é importante para o nosso município. Seu a parte, uma parte, vereador. Andressa, por favor. Vereador Zé D'Ambrosio, primeiro dizer que somos parceiros no debate que o senhor apresentou em relação à juventude. Nós falávamos aqui outro dia, o vereador Libardi, sobre a situação do Rio de Janeiro. Quando o Estado não ocupa as comunidades, o crime ocupa, a droga ocupa, outras questões da vida, infelizmente, que muitas vezes não são positivas, ocupam. Portanto, nós precisamos oferecer alternativas para as nossas crianças de juventude e, com certeza, um centro de profissionalização e projetos sociais, a gente tem certeza que cumprem esse papel. Então, sou parceira nessa pauta do senhor em relação à Zona Norte. Em relação à Universidade Federal, o senhor comentou muito bem, a gente estava falando antes ali nos bastidores, que a Maesa pode ser uma importante alternativa para que a gente possa dialogar com o meu assessor Maurício semana passada, porque estivemos lá na assinatura, né, na aprovação do Conselho Universitário para a extensão para Caxias, e falávamos da Maesa como uma alternativa de ocupar aquele espaço de a universidade ser um complemento às outras ações da Prefeitura. Portanto, acredito que temos que apresentar essa proposta oficialmente para a URGS, para que avalie, já que o nosso município agradeceu e o prefeito Adiló, de fato, ficou feliz com a vinda da universidade para cá. Então, parabéns pela pauta, estamos juntos nessa luta. Obrigado, senhor parte, nobre colega Rosa, que incomodou até Brasília naquela... Pois é, incomodamos, fizemos várias audiências aqui, e eu quero aqui, além de dizer que nós, aqui no município, através da frente parlamentar, mas da organização dos vereadores, das vereadoras da outra gestão e desta também, e da região, também foi muito importante a nossa luta, porque eu lembro que quando nós votamos, a gente dizia, não basta o presidente Lula querer, a deputada Denise, o deputado Pepe, se a comunidade não mostrar que quer e que merece, que precisa a universidade. E todas as atividades que nós fizemos aqui foram atividades lotadas, sempre cheio aqui e na região também. E eu queria aqui ressaltar o início de toda a luta, porque eu lembro quando o deputado estadual Pepe Vargas chamou para uma conversa, nos dizendo que talvez seria interessante colocar essa proposta da Universidade Federal no PAC, como uma daquelas propostas que a comunidade podia colocar. Todo mundo ali ficou meio... Acho que a vereadora Andressa também estava presente. Todo mundo ficou assim, será que vai rolar? Porque tantos anos e tal... E o deputado Pepe, à época, bancou, né, garantiu... Concluindo seus 2 minutos, nobre colega. Obrigada. Eu queria fazer essa saudação, então, também ao deputado. Obrigada. Obrigado, Rosa. Sei do teu empenho. Eu só fiquei impressionado, porque teve terça, teve quarta sessão, e não se falou da universidade, então tem que valorizar.
Tem que valorizar. Então, obrigado, senhor presidente. Recapear ruas é um projeto importante, continuou depois da eleição, não precisa acender velas, que eles estão recapeando. E também quero dizer o seguinte, a 6810 é importante, porque vai ter recurso no fundo. E a universidade também é importante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador D'Ambrosio.